Então, o que a gente quer trazer para vocês é a multitarefas que a alavanca tem. Como ela é uma peça coringa em muitas situações. Ela é utilizada para mecânica de distrações em fio de Naitai, ela pode ser utilizada para fechamento de espaço com elástico em cadeia, ela pode ser utilizada para correção de mordida profunda e curva de SPI, como também como ancoragem, se eu utilizo um elástico intermaxilar. Fala lá, pessoal! A gente está aqui em mais um vídeo sobre mecânica antecipada rumo a uma ortodontia de 10 manutenções. Hoje a gente vem falando para vocês sobre uma continuação de temas que a gente tem abordado com vocês sobre mecânicas rápidas, né? E é o que a gente tanto se propõe como diferencial. A gente vive aí momentos que a ortodontia tem dado grandes saltos e certamente mecânica em fio de Naitai é um desses grandes saltos que a ortodontia ela vive, tá certo? E hoje a gente veio trazer para vocês uma das peças que são fundamentais na construção dessa mecânica antecipada, que são as alavancas. Professor, alavanca é o mesmo cantilever? São nomes diferentes, né? Então, alavanca, cantilever são nomes possíveis de serem chamados. E por que o cantilever é tão importante? Por que ele ganha um destaque tão grande? Eu já antecipo para você que é por conta que, muitas vezes, se eu tenho uma curva de SPI problemática, né, acentuada, reversa, a alavanca ela poderia entrar aí como um grande dispositivo de correção dessa problemática, principalmente quando está associada a mordida profunda. Então, essa imagem a gente já tinha apresentado para vocês das 4 fases, né, do tratamento ortodôntico, são fases bem segmentadas, bem separadas. E aí nesse slide a gente mostra, reforçando o que já foi falado, caso você não tenha visto, que uma vez que a gente faz mecânica em fio de Naitai, uma biomecânica em fio redondo Naitai, a gente consegue tratar várias masoclusões antecipadamente nos primeiros fios, como está sendo mostrado nessa imagem. E um desses dispositivos fundamentais é a alavanca. Hoje eu quero mostrar para vocês duas dos 5 tipos de alavancas que tem, que é o que ele ganha o maior destaque na prática ortodôntica, começando pela alavanca média. Mas quais são as partes dessa alavanca? Vamos mostrar para vocês. Então, a alavanca, a gente tem um dispositivo, né? Ele tem um segmento de inserção, como vocês podem ver, representado pelo número 1, que ele vai entrar no tubo acessório do molar, né? O tubo do molar. A gente tem um helicoide, ele é construído, né? Dobrado sobre uma parte do alicate 139, ou outro alicate como Jarabaque, J. Rodrigues, enfim. Semelhante ao 139, eu vou conseguir fazer esse helicoide. Eu tenho um segmento de inserção que depende do tamanho da minha arcada, né? Depende do tamanho dos dentes, e a parte da presilha que, de fato, vai se encaixar no fio principal. Professor, eu estou entendendo, eu já tinha visto algo semelhante a essa alavanca. Ela é bem comum, né, professor, na ortodontia de ser feita? Sim, às vezes por outros propósitos, né? Então, muitas pessoas lembram das alavancas de TMA, lá da mecânica segmentada, de Burston, para fazer tracionamento de canino, por exemplo. Ela tem uma filosofia semelhante no sentido da sua ativação. Mas a grande proposta daqui, como a gente já falou, é fazer uma correção da curva de SPI e também corrigir mordida profunda, como a gente já comentou com vocês, tá certo? E aí, pessoal, a extremidade de inserção, como a gente já falou para vocês, é uma extremidade que ela entra no tubo acessório. Então, me perguntam, professor, pode ser construído em fio redondo? Não. Ele precisa ser um fio de aço, né, cromo cobalto. Esse fio de aço retangular, ele vai entrar nesse dispositivo acessório e eu vou ter um controle para que a alavanca ela não faça isso na boca do meu paciente. Então, uma vez que ele se encaixa no tubo, a minha peça ela vai ficar rígida. Então, mesmo que queira mexer, a gente não tem um giro, eu tenho um controle, né? E aí eu vou impedir esse giro acontecer. Professor, que fio é esse? É o 21 por 25, se você trabalha com o slot 22, e caso você trabalhasse com o slot 18, seria o 17 por 25. Mas o bracket padrão que a gente usa é o bracket slot 22 por 25, tá certo? Quais as funções que ela poderia fazer? O controle vertical, né, seria aí para fazer um controle para não ter um aumento de sobremordida, caso fosse. Intrusão dos dentes anteriores, controle do torque sim, porque faz vestibularização, se essa alavanca for longa, se ela for na região dos incisivos. E a ancoragem, que a gente vai comentar com vocês um pouquinho mais para frente. Então, nesse próximo slide da apresentação da alavanca média, eu vou ter algumas funções. A função principal que a gente vai ver aqui é a intrusão da bateria anterior, caso a presilha ela esteja na distal do canino. Então, essa alavanca inserida e ativada na região de molar,
Uma vez que ela vem para a região do canino, na distal, eu vou observar uma intrusão dos dentes anteriores e extrusão do molar, sim, porque ela causa esses movimentos verticais, intrusão da bateria anterior e também extrusão do molar. Professor, essa alavanca média, ela vestibulariza? Não de maneira significativa, porque esse paciente, você está colocando a presilha atrás do canino. A gente vai ver que a próxima longa, ela causa sim essa vestibularização. Mas também causa a verticalização do molar. Uma vez que essa alavanca é ativada para cima, uma vez que eu vou encaixar ela no molar, eu vou identificar esse movimento de verticalização. E aí esse movimento, ele é muito positivo quando eu quero tratar um paciente de mordida profunda e não quero vestibularizar os incisivos anteriores. Essa força de ativação é 80 gramas-força. Caso eu queira utilizar essa alavanca para ancoragem, eu utilizaria uma ativação com certeza menor, porque se eu ativo muito esse helicoide e eu abro muito o helicoide, na hora de posicionar e encaixar, a alavanca vai estar ativada para cima, eu vou encontrar um movimento grande sobre a minha curva de SPI. Então, uma força baixa, ela vai ser mais um contramomento do uso, por exemplo, de um elástico para o molar. Então, vamos supor que esse paciente aqui fosse um paciente de um tratamento de classe 3 e eu quero ter uma ancoragem superior. Então, se eu ativo pouco essa alavanca, ela iria contrapor a força do elástico e evitando assim esse molar de mesializar. E essa alavanca média, pessoal, ela tem algumas funções, como a gente falou, mas reforçando para vocês que principalmente correção da mordida profunda, né, do paciente quando eu não quero vestibularização e também ancoragem em diferentes perspectivas e diferentes forças. E aí agora a gente vai para a alavanca longa. O que é essa alavanca longa? Ela é, eu costumo pensar, uma peça coringa. Dentro da mecânica antecipada, quando as pessoas falam, professor, eu quero conhecer mais sobre essa mecânica antecipada, eu quero entender quais dispositivos me permitem fazer esses movimentos de maneira antecipada. Eu vou dizer para você que o uso da alavanca, ele entra aí como uma das grandes indicações. Por quê? Porque a alavanca, ela vai estabilizar minha curva de SPI. Professor, curva de SPI, nossa, isso eu estou achando tão curioso porque eu gosto muito de utilizar elástico em cadeia, eu gosto de fazer mecânica de extração dentária, eu gosto de fazer mecânica de retração dos dentes anteriores. Bem, se você faz qualquer uma dessas mecânicas, você sabe que a curva de SPI do paciente, ela tende a inverter. Não é à toa que isso é uma verdade, que em muitos pacientes o paciente termina com mordida profunda, enquanto ele não iniciou o tratamento com mordida profunda. Então a alavanca, nessa ativação, ela iria impedir dessa arcada e inverter. E então a alavanca ela tem várias funções. A alavanca longa ela pode servir como intrusão, ela pode servir como ancoragem do molar, mais uma vez no uso de elásticos, se fosse para correção de classe 3. Ela iria servir para intrusão da região dos incisivos, mas agora essa intrusão acompanha a vestibularização, ao contrário da média. E essa vestibularização ela depende muito de quão o paciente tem os dentes responsivos a essa vestibularização. Então, se eu tenho um dente que ele está um pouco lingualizado, ele pode responder muito mais do que um dente que já está vestibularizado, por exemplo, né? Então, eu preciso avaliar cada caso. Mas ela faz vestibularização também. A alavanca longa, pessoal, ela vai ter um efeito de correção também de mordida profunda, muito utilizada nos dentes inferiores, já que o paciente padrão 2, ele tem um arco inferior normalmente uma curva de SPI bem acentuada. E aí, além de fazer também a vestibularização que a gente quer tantas vezes para fechar o vergete, né? Então essa alavanca ela seria muito utilizada para a região inferior em casos de paciente padrão 2 que eu posso vestibularizar os incisivos inferiores. Então vamos ver esse casinho, pessoal, que a gente percebe que o paciente é um paciente que ele tem características cefalométricas, indicativas de uma necessidade de correção de curva de SPI e de mordida profunda. E a gente percebe que a arcada dele como um todo, essa problemática ela é enfatizada pela mordida muito profunda, né? Então essa mordida profunda, ela vai trazer pra gente a necessidade de uma peça que corrija essa curva de SPI. Há quem diga assim, professor, mas só o fio de aço planificado, diagramado, já não corrigiria a curva de SPI? Não, não corrige. A alavanca hoje ela entraria como uma das únicas peças de grande correção de curva de SPI e planificando o nosso fio, principalmente antecipadamente, porque a gente pode instalar as alavancas, inclusive no primeiro mês de ativação, caso você tenha uma proposta com seu paciente de montar o aparelho todo de uma vez. Então tá aqui o antes e tá aqui a alavanca inferior,
com um protetor labial, né, muitos conhecem como macarrão, corrigindo a curva de espinha inferior. Então essa alavanca, ela vai estar ativada para baixo, a gente vai puxar ela, encaixar. Então ela vai fazer esse movimento daqui. Na hora que ela pega uma arcada que está inclinada e ela faz isso, ela consegue planificar a minha curva de espinha. Então isso para o paciente é muito positivo, principalmente quando eu tenho pacientes que têm apinhamentos ou um pouco de falta de espaço, e a partir dessa peça da alavanca, eu consigo corrigir. Professor, que peça superior esse é um jig, né? É um jig para a distalização, para ajudar no uso do elástico, a distalização do molar superior. E aí a gente ainda poderia utilizar a alavanca superior, se eu quisesse utilizar um elástico em cadeia, para evitar ser um controle vertical para esses dentes não aumentar a sobremordida. Tem várias indicações, principalmente, como a gente já falou para vocês, impedir que a curva de espinha se acentue, impedir que a mordida profunda apareça na boca do meu paciente, e a finalização ela é muito positiva, né? Professor, nossa, que caso lindo, eu estou impressionado. A curva de espinha realmente ela foi corrigida, o paciente não terminou com mordida profunda. Não. E a alavanca, sendo utilizada em fio de Naitai, ela tem outras vantagens, como, por exemplo, o fato de ter menos atrito. Professor, mas calma aí, fio de Naitai, mas essa alavanca ela vai defletir o fio, não vai não? O meu fio ele vai defletir muito. O que eu tenho para dizer para você é que a deflexão do fio com a alavanca ela é boa, isso não é algo ruim, porque se o meu arco está muito inclinado e eu tenho um fio muito flexível de uma peça que vai conseguir corrigir, essa resposta, a deflexão, ela é boa para o meu padrão de correção dentária. E quando eu abro esse espaço, eu costumo favorecer a erupção de dentes que não estavam erupcionados, eu costumo abrir espaços, né? Eu tenho que abrir espaço na boca do meu paciente, né? Já dizia Stein, né? Que para corrigir uma curva de espinha eu tenho que abrir espaço. Então, na hora que a alavanca ela vai abrir essa estrutura dentária, da arcada dentária, naturalmente eu tendo a abrir todos os espaços necessários para que os dentes se erupcionem, os dentes rotacionados se corrijam, um canino apinhado ele entre a linha no arco, né? Então ela seria um excelente dispositivo. Professor, estou vendo outro caso aqui que você está mostrando. Nossa, esses caninos não têm espaço para nascer. Os molares eles estão muito mesializados. Existe todo um diagnóstico, a gente já apresentou aqui no canal, em outros vídeos, que fala sobre esse diagnóstico do molar. Então, se eu identifico que a mesialização do molar está presente, eu posso planejar de fazer uma expansão com posterior distalização, e foi isso que aconteceu nesse caso. Ah, professor, esse caso eu extrairia com certeza. Mas vamos pensar os possíveis efeitos adversos que tem uma extração. Perda de tegumento labial, problema de recidiva, a reabertura de espaços fechados. Então não é tão simples a extração, a gente sabe. Se você está aí na tela e você já tratou vários casos de extração dentária, ou se não, você é um aluno de especialização, mas tem muitos amigos ortodontistas antigos na ortodontia, converse com eles. As mecânicas de extração elas são muito complexas. Não é simples extrair e achar que o prognóstico sempre vai ser de um encaixe em classe 1 perfeito, extração de 4 premolares, né? Então, se eu posso tratar sem extração, é o que eu vou preferir. Então, nesse caso, no próximo slide, nessa cefalometria, a gente percebe que a paciente ela tem um bom tegumento. Eu consigo observar, inclusive, uma boa relação entre A e B, e também uma boa inclinação dentária. Muitas vezes em extração dentária, a gente vê dentes mais vestibularizados, né, que ajuda, contribui nesse fechamento de espaço, o que não é o caso. Então, nessa imagem, o que a gente está observando, lá em cima eu tenho uma peça de um jig superior e mais uma vez está sendo utilizado as alavancas. Agora, olha a peculiaridade. Nesse caso, a alavanca ela está na distal do canino. Isso aconteceu porque lá na cefalometria foi observado que esses incisivos eles já estavam vestibularizados. Então não se gostaria que eles vestibularizassem mais. Por isso que a alavanca média ela foi preferida, né? Então a alavanca é essa peça inferior. Eu consigo observar que ela é uma alavanca porque ela tem um helicoide, então a ativação dela é para baixo. E como a gente já conversou com vocês, ela tem uma finalidade de 80 gramas-força, quando ela é para intrusão. Quando ela é para intrusão, a força aplicada é 80 gramas-força. Quando ela é para ancoragem, ela é 50 gramas-força. Então a gente tem essa diferença. Nesse caso, inicialmente, foi objetivado, né, uma mecânica de verticalização, mas a indicação para esse caso é 50 gramas-força, que é a ancoragem. E aí eu utilizei um jig superior associado para distalizar os molares superiores. E a distalização, ela causou um excelente resultado. A distalização, pessoal, de molar, junto à expansão, que a gente falou, ela abriu o espaço necessário para eu ter uma dentição muito boa dessa paciente, né? E o encaixe em classe 1 certamente também.
Professor, mas eu não posso fazer desgaste nesses casos? Eu vou dizer para você, se você já expandiu e distalizou o máximo possível, sim, o desgaste é uma possibilidade. Mas que ele seja feito quando o paciente estiver finalizando o caso. Ou seja, quando você finalizar essas mecânicas e não de começo. Porque se você desgaste de começo e não vê a resposta do paciente de distalização, pode ser que você finalize um caso e tenha espaço sobrando na boca, que a gente diria que é um desgaste iatrogênico. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. E outra imagem do lado esquerdo da paciente, observando também a melhora do outro lado. Então, distalizar foi a grande saída, peça-chave para essa paciente. E esse último caso que eu quero mostrar para você, para a gente estar finalizando essa aula mostrando um caso bem bacana, é um caso de extração dentária feita em fio de Natai. Como assim, professor? Não estou entendendo. Fio de Natai em extração? Você está falando alguma loucura? Não. Existe uma mecânica, e essa mecânica foi idealizada pelo professor Rodrigues, né, João Rodrigues, e ele fala sobre a questão da mecânica de retração com peças, né, alavanca sendo utilizada para evitar o efeito Gable, evitar essa inversão da curva de Spee, uma vez que a gente entende que a retração dos dentes com a peça, com a alavanca, ela vai manter a curva de Spee, ou seja, eu não vou ter efeito adverso. Então esse é um paciente que tem uma indicação de extração, principalmente pela questão tegumentar. Hoje, com as mecânicas, com os mini implantes extraalveolares, seria possível ser tratado ele sem essas extrações, mas o paciente tem uma queixa tegumentar muito forte. E eu consigo identificar que o paciente também tem apinhamento, né? Então, quando a gente vai fazer a mecânica, as alavancas foram os grandes diferenciais para eu conseguir fazer a retração dessas baterias. Primeiro, a retração parcial do canino, depois a retração dos dentes anteriores, da bateria anterior, e a alavanca vai impedir que o efeito Gable aconteça. A alavanca ela vai impedir que esses dentes eles tombem, que eles, como a gente costuma dizer, que a mordida profunda ela derrube, né? O dente ele vai simplesmente criar uma sobremordida horrível de uma forma, e quem vai evitar isso é a alavanca, porque a alavanca ela faz o controle vertical, ele evita a sobremordida de acontecer. Tá certo? E aí a gente vê que a finalização do caso ela é positiva porque não terminou com mordida profunda. E aí a gente vê que ele é um caso de finalização com extrações associadas à alavanca em que se teve um fechamento de espaço antecipado. Então o que a gente quer trazer para vocês é a multitarefas que a alavanca tem. Como ela é uma peça coringa em muitas situações. Ela é utilizada para mecânica de extrações em fio de Natai, ela pode ser utilizada para fechamento de espaço com elástico em cadeia, ela pode ser utilizada para correção de mordida profunda e curva de Spee, como também como ancoragem, se eu utilizo um elástico intermaxilar. Professor, nossa, ela se aplica a muitas diferentes mecânicas, com certeza. Por isso que quando a gente entende a mecânica antecipada e sabe que elásticos em cadeias e fechamento de espaços tende a mudar muito o plano, a curva de Spee do meu paciente, eu entendo que a alavanca, ela entrei com uma peça-chave que me permite fazer essas técnicas e evitar uma deformação do arco, que seria muito prejudicial. Então aqui é uma cefalometria mostrando a diferença, né, da arcada do paciente e a finalização do caso, certamente, com uma melhora muito grande do aspecto tegumentar do nosso paciente, tendo aí um perfil reto no final. Pois é isso, pessoal. Então, a gente mostrou para vocês uma peça fundamental, que são as alavancas. Então, acione o sininho aqui, o alerta para os novos vídeos do nosso canal. Acompanhe a gente nas redes sociais Orto Marçal também, Facebook e Instagram. E tamo junto, até a próxima. Até mais.